Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Desde do ano de 2019 eu venho vendo a ciência de outra forma, de forma original, buscando fazer contribuições originais para a ciência, que eu vou chamar também de ciência mágica, e responder algumas questões, né, da forma que eu estou vendo. Então, um exemplo é que eu vou mostrar esse pedaço desse vídeo aí, Origem. Você vai no YouTube e tem lá Origem. Eles falam que existe uma sequência de proteínas irregular, é irregular a sequência. Mas o que eu vou mostrar para vocês que você prova essa irregularidade, essa não regularidade entre as proteínas, usando os intervalos entre os números primos, que eu também desenhei, né? Eu já postei aqui no Facebook a minha espiral, a espiral dos intervalos entre os números primos, tá? Ela é uma espiral original. Você tem a espiral dos intervalos entre os números primos de Ulam, Stanislau Ulam, né? Tem até o filme O Matemático, que é uma homenageando Stanislau Ulam, e tem a espiral dele dos números primos, mas a minha é completamente diferente. Stanislau Ulam também participou da construção da bomba atômica. Veja aí, muita atenção nesse vídeo, ó. A seleção natural é completamente irrelevante. A auto-organização é a ideia de que os componentes químicos podem se organizar sozinhos de forma a se transformarem em objetos ricos em informações e com um propósito. As moléculas e os átomos podem se auto-organizar em um certo sentido. O sal seria um exemplo. No sal, tem íons de sódio e de cloreto, e eles interagem uns com os outros porque têm cargas positivas e negativas. Então, essa afinidade natural leva à formação de cloreto de sódio, cloreto de sódio, cloreto de sódio, e pode se compactar de uma forma estereotipada para criar um cristal. Os cristais de sal são a mesma coisa, repetida várias e várias vezes. Se um cristal de sal fosse um livro, seria um livro com uma palavra só. Geometrias com repetições regulares como essa não carregam um tipo certo de informação. Informação que você precisaria para criar uma proteína. A sequência que vemos em uma proteína é altamente irregular. Não tem como prever qual vai ser o próximo aminoácido com base nos que já apareceram. Então a auto-organização que nós observamos no mundo natural é o tipo de processo errado para a construção das estruturas ricas em informações dos seres vivos. Você viu aí essa sequência irregular das proteínas, né? Só para você ver aqui, é interessante mostrar essa figura, ó. Ele tá falando aí, ó, essa figura, tá vendo? Esse desenho aqui, ó. Esse desenho, essa sequência irregular que você está vendo aí, mas é os intervalos entre os números primos que eu já desenhei. Olha aí, ó, os intervalos entre os números primos, tá vendo? Então eu comecei a desenhar os intervalos entre os números primos dessa forma, na forma de círculos, entendeu? E cada diâmetro desse círculo que você está vendo aqui, ele representa a distância entre os números primos. Por exemplo, do número 13 ao número 17 aqui é 4, né? O intervalo do número primo 13 para o número primo 17 é 4. Então, tá vendo que esses intervalos entre os números primos, eles não seguem de fato uma regularidade. Por isso que é difícil você determinar de fato os números primos, porque o intervalo entre os números primos, eles não são regulares, mas é justamente o que é essa figura aí, esse intervalo entre as proteínas, novamente, ó, só para você ver, ó. Vamos repetir aqui, ó. Repetições regulares como essa não carregam um tipo certo de informação. Informação que você precisaria para criar uma proteína. Olha a aí. sequência que vemos em uma proteína é altamente irregular. Não tem como prever qual vai ser o próximo aminoácido com base nos que já apareceram. Tá vendo? Então é justamente números primos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, entendeu? É o intervalo entre os números primos, que é irregular. Então até o desenho que eu fiz encaixa perfeitamente, entendeu? Esse intervalo entre os números primos. Entendeu? Isso daí. E outro detalhe,
E outro detalhe também, ele fala do cristal de sal, né? A estrutura é um cristal periódico, né? E você encontra esse cristal aí, novamente, você volta aqui, ó. Pode se compactar de uma forma estereotipada para criar um cristal. Os cristais de sal são a mesma coisa, repetida várias e várias vezes. Tá vendo? Repetida. O cristal de sal é a mesma coisa, repetido várias e várias vezes. Então já coloquei aqui, tá vendo? Essa estrutura cristalina. Essa estrutura cristalina eu derivei a partir da forma de representar os números. Os números, as quantidades dos números. Então, por exemplo, o número 7 tem 3 formas de representar o número 7. 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. Então ele está aqui, ó. Basta você olhar na diagonal, que é a forma de representar o número 7. Então tá aqui, ó. O número 7 é como você olhar para esse número, é o número menos 3, tá vendo? Então você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui, ó. O número 7 é como que é o número inteiro menos 3, que são formas de representar um número. Então, por exemplo, o número 3 é o número 6, porque o 6 você representa o número 6 de que forma? 5 mais 1, 4 mais 2 e 3 mais 3. Então, aí eu cheguei nessa estrutura periódica, que é estrutura de cristal de sal, tá? Cristal de sal. E você encontra isso no livro Introdução à Física do Estado Sólido de Charles Kittel, capítulo 1, Estrutura Cristalina. Então, tá vendo isso daí? Ó, esses são contribuições. Tá dentro da ciência mágica, entendeu? Dentro da ciência mágica. Então, se você digitar Leverson Costa, você vai ver uma série de vídeos de contribuições originais para a ciência, que eu estou defendendo dessas teses em vídeos e estou postando aqui no YouTube. Viu? Que coisa linda, né? Então, novamente, olha aqui, ó. Vamos pegar, que é bonito, né, gente? Coisa bonita assim é para se mostrar. Então, olha, novamente. E pode se compactar de uma forma estereotipada para criar um cristal. Os cristais de sal são a mesma coisa, repetida várias e várias vezes. Se um cristal de sal fosse um livro, seria um livro com uma palavra só. Geometrias com repetições regulares. Tá vendo? Então, sobre o cristal de sal, o que é? Essa geometria aqui, ó, piramidal. Essa pirâmide aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. E você encontra isso lá no livro Introdução à Física do Estado Sólido de Charles Kittel. Capítulo 1, Estrutura Cristalina. Mas isso aqui é o sal. Isso daqui é a estrutura cristalina do sal, do cloreto de sódio. Mas isso daqui é representação dos números. Como você pode representar o número. Então, só olhar para cá, ó. Se você olhar só para cá, o número 3, tá vendo? 3 e menos 3 é o 6. O 3 é o 6, o menos 3 é o 7. Por quê? Você olha na diagonal. O 6 você representa o 6 de que forma? 5 mais 1, 4 mais 2 e 3 mais 3. E o menos 3 é o 7. Como que você representa o número 7? 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. Então você vê aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai, na diagonal. Coisa linda, né, gente? Então isso aqui é uma coisa poderosa, é teoria dos números, né? É os chakras do homem, os 7 chakras do homem, é potência demais. Isso está na ciência mágica. E novamente, para repetir, essa irregularidade que aparece nas proteínas, essa irregularidade é os intervalos entre os números primos, que é irregular de fato. Olha aí, novamente, vamos lá. Essa não carregam um tipo certo de informação. Informação que você precisaria para criar uma proteína. A sequência que vemos em uma proteína é altamente irregular. Não tem como prever qual vai ser o próximo aminoácido. Tá vendo aí? Então a sequência que você vê entre as proteínas é altamente irregular. Olha a geometria que ele está mostrando. Então você pode responder essa sequência irregular pelos intervalos entre os números primos. Olha aí, ó, que eu desenhei. Olha aí. Os intervalos entre os números primos, tá vendo? Aqui é do 7 para o 11, esse amarelo é do 7 para o 11, esse outro aqui é do 13 para o 17, esse verdinho aqui é do 11 para o 13, é uma sequência irregular. É difícil você prever os números primos, construir uma equação para os números primos, porque são intervalos irregulares. Então, o próprio intervalo entre os números primos responde esse vídeo aí, essa questão. Vamos lá da biologia, né? Que isso daqui é biologia. Falou, pessoal? Então, os intervalos entre os números primos, isso é uma forma linear, né, de você ver, né? Uma forma linear de você ver o intervalo entre os números primos, essa geometria.
E também tem a minha espiral, né? Aqui a minha espiral dos intervalos entre os números primos. Então eu desenhei os intervalos entre os números primos de forma linear e de forma rotacional, espiralada. Falou, pessoal, obrigado pela atenção.